Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez nas nossas cápsulas de rostidade e hoje quero começar com a seguinte questão. Vocês acham que a publicidade tem um poder de conduzir os nossos processos de subjetivação a partir das imagens que disponibiliza pra gente? Quem vai ajudar a gente a responder essa pergunta é a artista aniversariante do dia, Betty Saar. Hoje ela completa 93 anos de idade e destes 70 anos foram dedicados à arte. E ela é uma das artistas mais míticas, especialmente no que diz respeito à arte feminista. E é considerada, inclusive, pela Angela Davis, uma das mulheres que conduziu um pensamento muito importante, sobretudo a partir de uma obra que ela lança em 1972, chamado A Libertação da Tia Jemima. Quem que foi a Tia Jemima? Foi uma representação, de uma negra, que depois, segundo as palavras da Betty Saar, depois que a escravidão ela é abolida nos Estados Unidos, você pega toda uma cultura e coloca ela para os serviços domésticos e braçais. E no caso das mulheres, esse serviço vai estar muito ligado principalmente ao cuidado das crianças das famílias brancas. E é nesse sentido que a Saar ajuda a gente a abrir os olhos para o modo como o feminismo, nessa segunda onda, lá da década de 60 e 70, foi muito segregadora, e não se ocupou de empoderar as mulheres, mas de empoderar um grupo específico que ali clamava por posições no mercado de trabalho e por salários iguais, Um livro que eu acho muito didático para a gente entender essa relação é esse livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo, e também, o livro da Angela Davis sobre mulheres, raça e classe. E a Angela Davis vai dizer que essa obra da libertação da Tia Jemima é uma obra emblemática, porque ela traz à tona, ela é como se fosse uma espécie de colagem dentro de uma caixa de sapato, e ali você vai ter a figura dessa mulher que estampava alguns produtos, de fazer panqueca, com uma mulher que é essa mulher doméstica, Então a Betty Saar, ela disse que quando ela fez essa obra, o que ela estava pensando é que ela queria trazer para essas mulheres um empoderamento no sentido delas deixarem de serem mulheres, submissas a essa lógica patriarcal, capitalista e racista, para se colocar enquanto uma mulher guerreira. E por que eu tô falando sobre esta obra em especial? Além dela ser muito importante, a gente viu agora nesse nosso contexto contemporâneo, há pouquíssimo tempo, aquela marca Bombril lançar, uma esponja chamada Crespinha, fazendo alusão ali a um dado pejorativo e completamente fora de tom. Tem um vídeo da Bruna Pimenta no Instagram falando sobre este trabalho que eu acho de extrema importância para todo mundo ver e entender como que a publicidade, ela, apesar, de há muito estar sendo criticada, e a Saar é um exemplo disso, que já traz lá na década de 70 essa problemática, ela ainda é colocada hoje como pauta, e como pauta nesse âmbito que vai observar e perceber numa discussão que, ao meu ver, ela é muito importante, mas ela já não devia mais existir, se é ou não um objeto racista. A gente não tem nem dúvidas disso, Por isso que a arte é muito importante pra gente, porque ela ajuda a gente a inquietar e enxergar essas idiosincrasias, que acontecem dentro da nossa cultura ainda hoje. E a Betty Saar, ela vai entrar para o meio das artes, ela vai estudar design de interiores e ela vai começar uma carreira como gravurista, ela tem 3 filhas, ela se casa, ela fica um tempo nessa vida de gravurista e de mãe também, mas muito militante e muito consciente dessa questão política, nos corpos, sobretudo nos corpos negros, mas ela tem uma questão do feminismo também muito iminente. E uma das primeiras obras dela que vai fazer essa transição de carreiras é uma obra que chama The Girl's Windows, que ela vai ser uma obra de 1969 e que vai dar muito do tom e da identidade do seu trabalho ao longo do tempo, no sentido de que se trata, de um objeto que é uma janela antiga que ela coleta, e ali vai ser como se fosse uma obra autobiográfica, que você vai ter uma figura como se fosse ela no centro ali da janela,
No campo alto você vai ter, né, no campo mais alto, você vai ter imagens de estrelas, imagens de luas, você vai ter inclusive, né, o símbolo do, né, do solar, do zodíaco dela, que é o leão, né, ela é aniversariante do dia, então ela é uma leonina, e você vai ter ainda questões relativas à pátria, questões relativas às politizações e também a questão do corpo negro, né, que vai ser para ela uma questão muito crucial, né, na década de 70, né, de 60 e 70, porque você ainda tinha essas personificações estereotipadas, erotizadas, hipersexualizadas e, consequentemente, também violentadas. Mas quando ela chega na década de 80, ela começa a perceber que seu trabalho também foi sendo conduzido junto a uma questão muito de fazer coisas e objetos, né, e ela já era ali uma personagem mítica, né, no sentido dessa arte feminista. No finalzinho dos anos 70, inclusive, ela se junta com outras artistas e elas montam um coletivo que foi muito importante também à época, e nesse coletivo elas vão discutir sobre essa arte e tudo mais, mas na década de 80 ela começa a perceber que o trabalho dela chamava para outra dimensão, e ali ela vai começar esse trabalho mais vamos falar, mais forte dela, que é, não mais forte em termos de tema, né, mas em termos de prática, que é um trabalho de coletar objetos e trabalhar a questão da memória. Então ela já tinha esse misticismo desde o início da obra dela, nessa obra de 69 que eu acabei de contar, mas nesse momento ela sai dos objetos tridimensionais e vai para as instalações. Então ela vai ter várias obras extremamente importantes que vão narrar, sobretudo, essa metafísica, né? Ou seja, essa espécie de transcendência mental que nós temos a capacidade, enquanto sujeitos humanos, de criar, mas ela coloca ela numa perspectiva temporal, em que os objetos são seus condutores para poder pensar nessa memória. Então ali ela vai ter obras que são bastante interessantes, bastante importantes, e mais recentemente ela tem uma que é muito bonita, que se chama Alpha and Omega, né, que ela é de 2013, e que vai falar justamente sobre essa plasticidade do tempo enquanto essa manifestação harmônica de vida e morte como sendo uma das nossas potências afetivas mais fortes e cruciais. É lógico que o seu trabalho também, né, de 7 décadas, ele vai contemplar assuntos muito diversos, e ela vai dizer que esse tema da morte é talvez numa certa rememoração que ela faz, né, mas hoje em dia sobre a sua obra, ela vai dizer que muito desses aspectos e dessas problemáticas, elas estão guiadas às perdas que ela foi tendo, né, as pessoas que foram morrendo ao longo da vida e a percepção que ela foi tendo sobre a valoração de determinados corpos no campo político. Então, vida longuíssima, Beth Saar, que com 93 anos inspira a gente muito e ajuda a gente a entender e a pesquisar mais sobre o feminismo na sua completude, ajuda a gente a sair da nossa bolha e a perceber, inclusive, que nessa manifestação de uma arte feminista da década de 70 existia muita gente, né, uma gama muito plural e muito maior do que a gente costuma estudar. Por isso, mais uma vez, eu deixo aqui para vocês, né, a referência da Angela Davis nesse livro Mulheres, Raça e Gênero, Mulheres, Raça e Classe, e esse livro da Bell Hooks para começar. Espero que vocês tenham boas leituras, conheçam o trabalho da Beth Saar e a gente possa ainda discutir aqui um tantinho mais sobre estas e outras questões. Vejo vocês nas próximas cápsulas. Um beijo, tchau!